Agora, muitos destaques também do Brasil. O governo afirmou que a gestão de Jair Bolsonaro deixou o Brasil como a faixa de Gaza, que é palco de uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas desde outubro de 2023. Segundo integrantes do Planalto, ao olhar para a destruição no Oriente Médio, eles se recordam de como encontraram o Executivo Federal sem Ministério do Trabalho, de Igualdade Racial, de Direitos Humanos e de Cultura, chamando as ações de Bolsonaro de destruição proposital. Sobre a eleição, o presidente citou os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas, Romeu Zema, e do Paraná, Ratinho Júnior, como possíveis adversários, mas minimizou a oposição, afirmando que podem procurar o candidato que quiserem, pois se ele for candidato, será para ganhar o pleito. Chamar os nossos comentaristas, começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, a avaliação do atual governo dizendo que o Brasil pós-Bolsonaro seria algo como a faixa de Gaza. É realmente impressionante, Canhoto, como se fala nesse governo as coisas sem nenhuma preocupação com a veracidade, com as consequências, se é razoável ou não, se faz sentido ou não. O propósito é só falar, é só atacar. Usam o argumento que vem à cabeça naquele momento e a boca profere essas palavras que não fazem absolutamente nenhum sentido. Em relação à estrutura dos ministérios, Canhoto, primeiro a gente precisa considerar o seguinte: determinados ministérios eles já estão incorporados à estrutura governamental e mesmo que nós queiramos acabar com o ministério, aceitando a proposta do Mota, inclusive, de deixar acho que 8 ministérios, né, Mota? Essas estruturas, 6 ministérios. Então, a estrutura de vários outros ministérios, elas acabam sendo incorporadas dentro desses ministérios que ficam, porque você tem pessoas concursadas, você tem uma estrutura burocrática que ela não desaparece de imediato, leva tempo para que isso aconteça. No governo Bolsonaro, o que é o Ministério da Cultura, ele se tornou uma Secretaria de Cultura, submetida ao Ministério do Turismo naquela ocasião. E funcionou ali dentro dos parâmetros estabelecidos pelo governo. Agora, faixa de Gaza, que é esse lugar destruído, onde pessoas que apoiam o regime responsável pela destruição do local onde eles moram, me lembra, na verdade, o Brasil de 2016. O Brasil que foi recebido das mãos do Partido dos Trabalhadores depois do impeachment de Dilma Rousseff, que era um país absolutamente dominado pela corrupção, era um país que viveu diversas campanhas políticas financiadas com dinheiro roubado, sobretudo de estatais, e este dinheiro roubado fazia com que essas eleições fossem completamente deturpadas, jogando na lata do lixo, aniquilando a verdadeira democracia que deixou de existir no Brasil. Faixa de Gaza é justamente o que se conseguiu auferir com uma política de ensino baseada em Paulo Freire, que deixou a população brasileira, na sua grande maioria, absolutamente incapaz de ler e entender. São analfabetos funcionais. Aqueles que se formam na faculdade têm muita dificuldade, em vários momentos, de defender teses do curso que cursaram, porque simplesmente se tornou um negócio a expedição de diplomas universitários. Esta faixa de Gaza de um país improdutivo, esta faixa de Gaza de um país em que as pessoas sonham em receber esmola do governo, passando o dia soltando pipa, fazendo nada, sem ler um livro, sem adquirir um conhecimento, sem buscarem melhorar na vida, sem contribuírem para a sociedade. Nascem, mamam e morrem sem deixar uma marca. Essa é a realidade da faixa de Gaza, que foi construída tijolo a tijolo pelas gestões do Partido dos Trabalhadores. Mota, há muitos gestores que adotam a estratégia de sempre criticar a administração anterior, quando a administração anterior não faz parte do seu grupo político. E não importa se a gestão foi boa ou ruim. Só que nesse caso a gente viu uma comparação diferente. Não é que
as coisas não estavam caminhando bem. Comparou o Brasil à faixa de Gaza. Queria que você fizesse suas ponderações sobre esse diagnóstico feito pelo atual governo. Há muito tempo, quando eu ainda era jovem, a informação no Brasil era totalmente controlada. Havia um canal de TV bom, no máximo 2 jornais. Naquele tempo, o que os políticos diziam era considerado a verdade absoluta. Foi a era da mentira. Naquele tempo, os políticos podiam prometer que iam transformar a água do mar em água doce, e era impossível desmentir. Hoje, o mundo mudou. Hoje, todos nós temos voz. Hoje, qualquer narrativa pode ser desmontada em poucos minutos, com uma postagem, uma caricatura, uma piada, ou até um vídeo do próprio político falando exatamente o contrário do que ele está dizendo agora há alguns anos. Por isso, a obsessão dessa turma com a regulação da mídia. Eles não querem proibir as mentiras. O que eles querem é bloquear as verdades. Nós estamos repercutindo as manifestações de representantes do governo federal que criticaram a gestão anterior, a gestão de Jair Bolsonaro, dizendo que o Brasil estava parecido com a faixa de Gaza, que o ex-presidente teria destruído o país de forma proposital. Você, Dávila, as reflexões que a gente deve fazer a partir dessas manifestações? Canhoto, a melhor forma de responder esta narrativa irresponsável é com os dados e fatos. Qual é o presidente com a pior avaliação na história no momento em que está no poder hoje? Este governo. Qual é o presidente responsável pelo maior aumento da taxa de juros nos últimos 20 anos? Este governo que está no poder. Qual é o presidente e o governo responsável pelo maior número de inadimplência e de empresas quebradas no país? Este governo. Recorde histórico desde o início da série de empresas que pediram falência ou concordata. Metade da população brasileira está inadimplente. Qual é o governo que fez com que a economia crescesse com dinheiro público, que caísse a produtividade, a competitividade? Qual é o governo que fez voltar os esquemas de corrupção que tanto envergonham a nação brasileira? Tudo isso é obra deste governo. Não adianta apontar o dedo para o passado, porque o presente está tão ruim que agora o governo, por último, Canhoto, acabou de perder a sua base parlamentar, porque todo mundo já pegou o aviso prévio e está desembarcando de um governo que afunda a cada dia, porque está sem direção, sem objetivo e consumido pela irresponsabilidade fiscal que destrói negócios, as finanças públicas e as finanças privadas, principalmente daqueles que investem, produzem e trabalham no país. Agora, Beraldo, quando o atual presidente adota essa estratégia de comunicação, vou chamar assim, não lhe parece que ele já abraça o desafio de tentar a reeleição e a partir dessa manifestação a gente entende que ele escolhe já o inimigo, quem serão os adversários, e começa a disparar frases de efeito, frases contundentes, inclusive para criar aquela sensação de nós contra eles, ainda que Jair Bolsonaro esteja inelegível, mas já começa a desenhar um cenário de que eles estão do lado de lá, nós precisamos derrotá-los, entende? E aí a gente acaba caindo um pouco no que o Mota trouxe também. A população compra esse tipo de discurso? Sim, a informação está aí disponível para todos, mas essa estratégia ainda funciona? O problema, Canhoto, é que o presidente, nessas eleições de 2026, ao que me parece, ele vai sofrer as consequências de um veneno que ele mesmo elaborou. Por quê? Durante toda a sua trajetória como a liderança da esquerda brasileira, ele não fez nenhum sucessor, ele não formou novas lideranças. Quando escolheu alguém para disputar
a sua sucessão, escolheu Dilma Rousseff, em 2010, que era uma pessoa com pouca legitimidade dentro da esquerda brasileira para ocupar o espaço que ela ocupou. A esquerda não se uniu em torno de Dilma Rousseff, por exemplo. A esquerda se uniu em torno de Lula, que apoiava a Dilma. A gente viu isso acontecer quando, então, Lula, inelegível, indicou Fernando Haddad para disputar as eleições em 2018. Quando a esquerda brasileira se une para apoiar Haddad, Haddad não foi escolhido pela esquerda, os partidos não se reuniram para indicar uma liderança comum a eles. Foi simplesmente, de novo, Lula decidindo o que a esquerda brasileira iria fazer. E agora, olhando para as eleições do ano que vem, o Partido dos Trabalhadores e, de uma certa forma, a esquerda precisa de Lula candidato para que eles consigam formar bancadas. Porque o que vale na política brasileira é a quantidade de deputados que cada partido tem. Portanto, se for um outro candidato, a situação desses partidos para formarem grandes bancadas vai ser muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, qual é a possibilidade de Lula não fazer tão feio nas eleições? Porque o que ele vai entregar de resultado do governo? Essa conversa de que, olha, veja bem, eu não fiz nada porque o país estava destruído, era uma faixa de Gaza depois dos ataques de Israel, isso não cola. Então, ele vai ter que buscar valorizar essa disputa que só faz sentido ser contra Jair Bolsonaro. Portanto, a estratégia dele é que, seja quem for o candidato, este candidato terá que ter a sua imagem colada a Jair Bolsonaro para que se torne um inimigo que cause medo às pessoas, sobretudo aquelas que não têm paixões políticas, enfim, que acabam decidindo, as pessoas ficam ali no centro, às vezes vão para a esquerda, às vezes para a direita. Mas é uma estratégia que, na minha opinião, Caniato, ela não tem elementos necessários para ser bem sucedida. Me parece realmente que chegaremos ao fim dessa epopeia do Partido dos Trabalhadores na presidência do Brasil. Pois é, porque ainda que a atual gestão tente se apegar a uma iniciativa aqui, outra acolá, não dá para brigar com os números, né, Mota? O que o Dávila sempre fala, né? É preciso olhar para as evidências e essa administração tem pouco a publicizar, né? Agora, ficar olhando no retrovisor e apontando o dedo para a gestão anterior no terceiro ano desse mandato, aí é demais, né? Caniato, a gente não pode esperar que um tomateiro produza banana. É inútil, nós não vamos gastar nossa esperança com isso. Eu não vejo nenhuma possibilidade de pessoas, de partidos, de grupos que passaram a sua vida inteira sobrevivendo, aumentando o seu poder e o seu patrimônio, repetindo a mesma receita. Eu não vejo possibilidade nenhuma deles resolverem mudar essa receita agora, nesse momento. Eu não vejo a situação atual do Brasil como uma rivalidade entre dois grupos, da forma que ela é muitas vezes colocada pelas pessoas, pelos analistas e até pelas pesquisas de opinião. Não acho que o que a gente está enxergando hoje no Brasil é o grupo A versus o grupo B. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é um conflito entre um projeto de poder explorador das pessoas, explorador da maioria dos brasileiros, explora tanto o trabalhador, quanto o pagador de impostos, quanto o empresário, para perpetuar uma vida privilegiada para poucos. A gente está vendo um conflito entre este modelo de Estado e um país, uma nação, um povo que está acordando, que aprendeu as coisas, usando a tecnologia, usando as redes sociais, usando a informação. As pessoas olham para isso e dizem: a gente não quer mais essa casta vivendo às custas do nosso trabalho. As pessoas já entenderam que é tudo papo furado. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. É ridículo a gente ver, por exemplo, as discussões sobre o aumento do IOF. E discutem isso como se fossem coisas profundamente científicas, com base em estudos, em cálculos refinados. Não é nada disso. É a política do vê se cola.
Vê se cola isso. Se não colar, tenta outra coisa. Inventa uma desculpa. Fala do pessoal da cobertura. Sinceramente, tem dia que o noticiário parece programa humorístico. A gente tem que se controlar aqui para não fazer um comentário que é só piada e ironia. O meu resumo dessa situação toda é esse. O que a gente está vendo hoje é uma nação, um povo, uma sociedade que acordou e não aceita mais esse velho script. E pessoas que continuam repetindo as mesmas artimanhas, os mesmos truques. Me lembra aquele personagem de novela, o Odorico Paraguaçu, que fazia aqueles discursos empolados. Para a geração mais nova que não conhece, eu faço uma sugestão. Vai lá no YouTube, procura alguns vídeos do Odorico Paraguaçu, vê se ele se parece com alguém que vocês conhecem. Pois é, agora, pegando o final do comentário do Mota, Dávila, quando ele diz que a população, ou grande parte da população, não aceita mais esse tipo de coisa, a gente também observa as pesquisas de intenção de voto que geralmente colocam 1/3 dos votos ou das intenções de voto para o atual governo. E é preciso olhar também para a estratégia adotada pelo governo, né? Muitos programas sociais, e aí aquela situação que vocês acabam debatendo aqui quase que semanalmente, né? Uma faixa da população acostumada ao modelo que foi implementado pela atual administração no início dos anos 2000. E aí parece que tem uma faixa do eleitorado que pode chover, pode ter terremoto, furacão, vai sempre votar nesse modelo. E aí, qual é o desafio para quebrar esse ciclo, hein, Dávila? Canhato, não há dúvida que o governo vai dobrar a aposta em aumentar esses programas sociais /eleitoreiros para tentar manter a fidelidade de uma parcela do eleitorado. Isso vai criar um problema fiscal ainda mais dramático. O próximo presidente da República vai ter a pior situação fiscal desde a redemocratização no país. Não há dúvida disso, né? Com uma dívida pública chegando aí a perto, nós podemos passar aí a 80% do PIB. Então isso é altamente perigoso para um país que precisa retomar a confiança dos investidores, a economia precisa voltar a crescer. Então, primeiro ponto, não há dúvida que a irresponsabilidade fiscal vai ser a tona desse governo até 2026. Já que eu não consigo ganhar com argumentos, com realização, com feitos, vamos ganhar aumentando programas sociais. E aí vem aí Vale Gás, Pé de Meia, aumento de isenção fiscal, energia barata, vamos ficar inventando 1000 programas. Cada programa desse significa mais imposto para nós pagarmos e significa agravamento da situação financeira de um governo que precisa cortar a despesa pública e está aumentando a despesa pública. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o descrédito do governo vai trazer uma segunda consequência. Um povo totalmente desacreditado da política. E isso me preocupa. Me preocupa ver como hoje as pessoas desacreditam na política. Então nós vamos precisar de uma oposição bem estruturada, com bons exemplos de gestão pública, como é o caso dessa boa geração que nós temos de governadores no país, para mostrar que há sim boa gestão pública acontecendo, que tem pessoas que sabem dar o direcionamento que o Brasil precisa, que sabem colocar o Brasil de volta no caminho da retomada do crescimento econômico, do progresso, da atração de investimento. Isso é fundamental, porque se nós desacreditarmos a política, Canhato, nós desacreditamos a democracia. Então esse é um enorme risco que nós corremos. Então é muito importante uma oposição que faça crítica dura a esse desgoverno, mas também que resgate a esperança na política. O brasileiro precisa voltar a ter esperança na política para que essa política ajude o país a sair do buraco em que se encontra. Parte do momento que nós estamos nesse buraco é por causa do desgoverno e de um governo que, infelizmente, está colocando a gente no passado ao invés do futuro. Agora, quem pode parar essa irresponsabilidade fiscal, que foi a sua pergunta? O Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional mostra cada vez mais irresponsabilidade. Este Congresso Nacional, só essa semana, voltou a aumentar em mais de 164 milhões de reais o fundo partidário.
Esse Congresso acabou de aprovar um projeto na Câmara e agora está no Senado, aumentando o número de parlamentares, quando deveria fazer o redesenho das cadeiras justamente para acabar com esse desequilíbrio, essa desproporção que hoje existe no Congresso Nacional. Então, um Congresso que está aumentando o número de parlamentares, um Congresso que está aumentando o gasto do fundo partidário, um Congresso que até hoje não conseguiu acabar com esses penduricalhos vergonhosos, mostra um Congresso descompromissado com o objetivo de trazer responsabilidade fiscal para o país. Por isso, são dias difíceis para um país, porque a irresponsabilidade paira, tanto no legislativo, como no judiciário e como no executivo.